Vamos que vamos. Questões de topografia. Banca VUNESP, uma questão de ensino médio. Agente de Defesa Civil. Pelo nível da questão, acredito que seja de ensino médio. E costuma cair a questão do nível da VUNESP em superior, costuma ser outra banca nesse nível aqui. Nos levantamentos topográficos planialtimétricos, as curvas de nível mestras são representadas por linhas de espessura superiores. Tá? Vou nem perder muito tempo nessa questão aqui não. Vamos lá, Banca Fundeb, Pará de Minas. Ao fazer o levantamento topográfico, ocasionalmente um ou mais ângulos ou comprimentos não são medidos no campo e seus valores são calculados posteriormente. Sobre essas medições omitidas, é incorreto afirmar: a omissão de medições de um ou mais lados de um poligonal fechada pode levar a erros no levantamento topográfico. Sim. Mesmo considerando ser possível calcular os valores faltantes de até duas distâncias, ou dois rumos, que é o mesmo que três ângulos faltantes, o ideal é que todas as medições sejam feitas no campo. Correto. Mesmo considerando ser possível calcular os valores faltantes de um comprimento de um rumo, os dois ângulos, a ausência desses valores pode levar a imperfeições no fechamento poligonal. Correto. Para calcular a precisão das medições de campo realizadas, desde que a figura não seja fechada, assume-se as medições realizadas são perfeitas, tomando viável calcular rumos e distâncias internas naquela poligonal. Assume as medições realizadas são perfeitas. Então isso aqui que é o parabéns pra gente aí. Ao projetar o loteamento em região de morros, é interessante fazer um planejamento geotécnico conceitual. A proteção dos taludes contra a ação erosiva das águas. Sim, ok. O uso de tubos transpassantes em aterros e arruamentos. Sim. Estudo de estabilidade e opção pela construção de grandes platôs, independente da topografia da região. Não, está errado. FADESP 2020. Baseando-se no princípio de curva de nível para o levantamento topográfico, pode-se afirmar que as imagens representam respectivamente. Aqui, ó, vamos pela mais fácil. Alto, baixo, baixo, baixo. A do meio é uma elevação. Essa aqui é uma depressão. E essa aqui é um espigão. Tá? Espigão, elevação e depressão. Porque a linha começa no alto, vem diminuindo. Então é uma elevação. Aqui vai diminuindo, vai fechando, vai diminuindo. Mas a parte maior está para fora. Fundep 2016, Uberaba. Técnica de edificações. Então a gente não pode errar não, hein? Analise as seguintes afirmativas associadas à topografia e assinale V ou F. Levantamento planeutimétrico é o desenho da posição vertical de um terreno. Plano horizontal. Então eu começo aqui matando essas duas questões. O levantamento topográfico pode ser feito no local, por meio de instrumentos ou por fotografias aéreas, quando se trata de uma região muito extensa. Verdadeiro. Falso e verdadeiro isso aqui então já. Vamos lá. Curva de nível é a representação dos pontos da mesma cota em relação ao plano horizontal tomando como referência. Ok. Verdadeiro também. O norte verdadeiro é em geral diferente do norte magnético. Ok, então a questão é essa aqui. Banca Fundep Técnico de Topografia. Então questões mais aprofundadas de topografia, mas vai que cai pra gente um dia. No que se refere à aplicação de métodos de instrumentos de levantamento topográfico, é correto afirmar que o método de nivelamento geométrico é empregado nas determinações de altitude, de alturas e de diferença de níveis. Deixa isso aqui quieto. O clinômetro é um instrumento topográfico usado para fornecer diretamente rumos e azimutes, sejam verdadeiros ou magnéticos. Errado. O método de radiação topográfica oferece mais confiabilidade e melhor controle que o método de caminhamento por poligonal fechada. Não. Radiação não oferece melhor do que poligonal fechada, não. A determinação de distância por meio de leituras de fios na mira vertical apresenta a precisão similar, não é similar. Então é a questão número 1. A questão de topografia aqui, a questão aceitável para cair pra gente. Vamos lá. Considere um caminho poligonal topográfico fechado nos quatro lados, feito com a estação total, que apresentou os seguintes ângulos internos dados em ângulos em graus, minutos e segundos.
120, 70, 80, 89. Nesse caso, o erro do fechamento angular do poligonal é por excesso. A resposta é por excesso. Bom, gravar aqui, ó, no caso, o erro do fechamento angular do poligonal é... Ó, botou fechamento angular, excesso. Vamos lá, questão de engenheiro civil mesmo. NBR 13133. Execução do levantamento topográfico. Define o erro de graficismo como erro máximo na elaboração de desenho topográfico, lançamento de pontos ou traçado de linhas, com valor de 0,2 mm, que equivale a 2 vezes a acuidade visual. Sendo a escala por uma fração de tipo de 1 para 1000, e 1000 é o módulo da escala, é correto afirmar que na escala 1 para 1000, a menor dimensão possível deve ser representada por... Aqui, pelo amor de Deus, né? Que questão é essa? Não precisa nem fazer conta. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Estação total. O que é estação total na topografia? Trata-se de uma combinação de recursos do teodolito digital e de um distanciamento eletrônico de um único aparelho. Verdadeiro. Verdadeiro. São utilizadas botou apenas é falso, sempre é. Para medir em direta distância, usa-se o taquímetro, tá? Aqui já é falso. Então eu tenho verdadeiro e um falso, dá para matar aqui já a questão, não tem? Dá. Não. Matar essa e matar essa. Vamos ver as duas agora. Além de medir o ângulo e a distância de forma eletrônica, alguns modelos disponibilizam informações sobre a condição de nivelamento da base de apoio, a altura da instalação do aparelho em outras opções. Além de medir o ângulo correto e a distância, alguns modelos disponibilizam informações sobre as condições de... Isso aí, correto, verdadeiro. Então, letra A mesmo. Os valores obtidos do levantamento devem ser transcritos manualmente. Não, ele vai direto para o aparelho. Então, a letra A mesmo. Fazer a questãozinha de fiscal de obra aqui para a gente ficar não avançar muito também não. Fundep Uberlândia. Fiscal de obras. Quando o terreno é acidentado ou inclinado, o levantamento planimétrico não é suficiente para assegurar completo conhecimento. A variação da altura será medida em levantamento altimétrico e representada por meio de pontos da mesma cota ou altura em relação ao plano horizontal. Tomado como referências, ó, curva de nível. A questão aqui não pode errar, que você perde 2 pontos. Que ninguém vai errar, você vai errar. Beleza? Falou em mesma cota, falou em curva de nível. Uma questãozinha aqui. Questãozinha de topógrafo, mas é uma questão boa. 2019. Um levantamento topográfico aproximado de baixa precisão foi realizado com o uso de receptores de sinais digitais GPS de baixo custo, operando no modo posicionamento isolado, sendo que as incertezas nas posições planimétricas de direção da ordem de 5 metros. Considerando essa incerteza associada ao método de levantamento ao erro gráfico de 2 mm, então a máxima escala de representação em que esse erro torna-se desprezível na planta é da ordem de essa aqui, pessoal. A máxima é essa aqui. Tem esse como número, esse valor vai dar, nessa escala aqui, vai ficar imperceptível. Abaixo dessa já fica perceptível. Então, a resposta é essa. Vamos lá, questão de engenheiro civil. Vamos... Banca Fundep 2018. Vamos tentar identificar aqui, mesmo sem saber muito topografia, identificar qual que é a resposta errada. Eles sempre vão dar alguma coisa que vai ajudar. Então, vamos começar de baixo para cima. O sistema de referência adotado para o satélite do GPS é o WGS84, acarretando que o resultado de funcionamento desse sistema geodésico deve ser transformado para o sistema SA260. Essa aqui você não vai lembrar nunca, então vamos deixá-la aí próximo. Um levantamento com o GPS, os resultados serão apresentados no referencial geodésico, o qual deve estar vinculado a uma elipsoide de referência que representa uma superfície diferente da superfície topográfica.
Beleza. Os levantamentos topográficos têm seus detalhes representados em uma projeção ortogonal, que se trata de uma superfície plana. Sim. Agora, essas afirmações aqui, ó, até aqui você estaria super confuso, mas agora, a integração levantamento de GPS com levantamento topográfico, visto que em alguns locais não é possível realizar levantamento com os receptores GPS, necessita de metodologia ainda não disponível para tal integração. Aí, como botou ainda não, a menos, o que? Normalmente são essas questões. Questão que dá para você acertar só por esse ainda não. Questão aqui, prefeitura de Vitor Meirelles. A banca é a própria prefeitura. Será que dá para confiar nisso? Um levantamento plano e altimétrico somente poderá ser realizado por A. Profissionais de engenheiros civis e agrimensores sem nenhuma outra exceção. Pô, aí já pega pesado. Profissionais especializados e capacitados que estejam cadastrados no CREA, Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Beleza, até aqui tá boa. Somente profissional de engenheiro agrimensor. Não, somente não, somente fica difícil. Qualquer profissional também não. Então, é letra B. A banca é da própria prefeitura. Complicado, hein?